Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Animal, o podcast do Pet Zootecnia UFRB. Nesse episódio especial, iremos conversar um pouco sobre a história do Pet Zootecnia como complemento à atividade Conhecendo o Pet. E para essa conversa super legal, temos como convidados a criadora do Pet Zootecnia UFRB, a professora doutora Soraya Jäger, a atual tutora, professora doutora Manuela Oliveira, o petiano egresso Pedro Maza e o petiano Glauber Gonçalves. O Pet Zootecnia UFRB foi criado em 2009 e iniciou sua atividade com apenas 4 petianos. Hoje, ele conta com 13 petianos e ao longo desses anos já passaram pelo programa 35 discentes da zootecnia. Mas quem vai contar pra gente essa história é a professora Soraya Jäger. É muito legal estar aqui contando a história do PET. O PET Zootecnia nasceu de um sonho. Na verdade, o primeiro PET Agronomia do Nordeste foi o daqui da UFBA, que ficava aqui na Escola de Agronomia. E eu acompanhei o surgimento desse PET pelo professor Amilcar Baiardi, né? E gostava, achava aquilo muito legal, tinha uma vontade de ser tutora, e achava muito interessante e via o que aquilo fazia para os estudantes de agronomia. Realizei meu sonho de ser tutora durante 3 anos e quando, no final dos 3 anos, surgiu uma PCN, né, para a gente criar a pós-graduação em ciência animal, e aí eu pedi para sair do PET, me desliguei do PET Agronomia e fui cuidar da pós-graduação. A pós-graduação criada surgiu, porque sempre, de tempos em tempos, aparecia um edital, né, para a criação de novos grupos. E aí apareceu um edital para curso, PET curso. Eu sabia que o PET Zootecnia já tinha tentado algumas vezes, nunca tinha conseguido, e eu queria usar aquela minha experiência no PET Agronomia para realizar esse sonho, né, de trazer o PET para os estudantes de zootecnia, porque eu sabia de todo o poder construtivo, do todo o poder na vida profissional desses estudantes. Aí a gente submeteu a proposta, acho que foi o penúltimo PET curso, ou o último edital de PETs cursos, e fomos aprovados. Aí eu tive de sair da pós-graduação para me dedicar ao PET Zootecnia. A princípio era um projeto para ficar pouco tempo, mas eu peguei um amor tão grande aquilo que terminei ficando 10 anos. A gente não tinha, nessa época, o edital ainda era, selecionava os melhores alunos com média muito alta do curso. O curso de zootecnia estava começando, tinha poucos estudantes, e muito poucos com média acima de 7. E aí a gente fez um processo seletivo, a professora Vanderly participou, a professora Adriana participou também, e a gente conseguiu selecionar os 4 estudantes do grupo do curso de zootecnia que tinham média superior a 7. E aí a gente criou um grupo numa salinha que foi emprestada pela professora Vanderly, ela faz parte da nossa história também, e a gente, sem dinheiro, sem custeio, né, no primeiro ano, porque a gente só tinha 4 alunos, aí não conseguia custeio, a gente foi conseguindo erguer esse programa maravilhoso que tem mudado a vida de tantos de vocês e tem ampliado os horizontes de vocês, né, para atuação, tanto em estágios no mundo inteiro, como em pós-graduações. A maioria vai para a docência, né, mas tem gente também que parte para a iniciativa privada, mas já vai com uma formação, uma autonomia, né, uma experiência diferenciada, definitivamente diferenciada dos demais. Depois de 10 anos no grupo, a gente trabalhando e tendo encaminhado um monte de gente aí para pós-graduação, para a vida, chegou o momento de sair, né, de fazer minha capacitação, já tinha 10 anos,
E aí teve a seleção que entrou a professora Manuela. Então, o PET Zootecnia só teve dois tutores, até hoje, duas tutoras até hoje, mas tem assim uma trajetória de muito sucesso, muito respeito perante os outros PETs, perante o CLA, o Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento. É, tem uma produção belíssima, mas principalmente uma produção de material humano de excelente qualidade. Eu tenho amizade, tenho amor, carinho por todos os petianos que passaram pelo programa. E que a gente tem até um grupo, né, para a gente conversar abobrinha de vez em quando, mas assim, eu sinto um prazer enorme quando eu posso ajudar, quando eu posso dar uma carta de recomendação, quando eu dou um conselho, ou quando eu peço conselhos a eles, né? Porque vocês são muito especiais para mim. Mudaram, me moldaram, me fizeram aceitar um monte de coisa que eu não aceitava, quebrar um monte de preconceito, e trabalhar com amor, com propósito mesmo. Isso eu aprendi com o PET Zootecnia. Não tem como negar. Pois é, e parte desse sucesso todo é devido ao trabalho dos petianos também, né? A dedicação da senhora como tutora, da nossa atual tutora também. Mas em relação aos petianos, eu queria que vocês comentassem também quais são e quais foram os desafios, né, que vocês tiveram ao longo dessa caminhada. Bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Então, eu entrei no PET Zootecnia em 2011, logo no meu segundo semestre, então, e fiquei até 2016. E com as greves e tudo mais que a gente pegou pela frente durante a graduação, acabou estendendo além dos 5 anos de curso, né? Então, para mim, o primeiro desafio no PET foi conseguir conviver com pessoas diferentes. A diversidade dentro do PET, pessoas de diferentes lugares, de diferentes origens, com diferentes opiniões, que é o mais difícil, né? Você juntar 13 pessoas, 12 pessoas de diferentes opiniões, às vezes não dá certo, às vezes dá, e no PET a gente conseguiu fazer dar certo. Cada um tendo uma opinião diferente, conseguindo conversar. Algumas vezes não, algumas vezes sim. Então, o principal desafio no PET é isso: você conseguir conviver com pessoas diferentes e conseguir pensar fora da caixinha, né? Como a gente está englobando Verdade, todas as áreas, não só pesquisa, mas ensino e extensão também. Então, o PET faz a gente pensar fora da caixinha, pensar em atividades que englobasse esses três pilares, pensar também como ajudar os colegas que estão fora do PET, já que era um PET curso, a gente também tinha que pensar como ajudar a graduação, participar também da pós-graduação, apoiando as pesquisas dos colegas. Então, o PET, basicamente, o desafio foi esse: conseguir conviver com o pessoal, todo mundo junto, e pensar fora da caixinha, que é o diferencial primordial para a gente. Para mim, como egresso, foi a principal mudança na minha cabeça foi essa. e você, Glauber, como integrante do grupo ainda? Então, eu concordo com o Pedro, quando ele cita, né, a diversidade como um dos maiores desafios para o petiano quando ele entra, né, o recém-ingresso, é lidar com pessoas de diferentes lugares, com diferentes pensamentos, e até você se acostumar com essa situação, realmente é um grande desafio. Eu também pontuo a cobrança, né? Não a cobrança pessoal, a cobrança de um para com o outro, mas a comunidade, ela espera muito do programa, né? Porque o programa é um programa de excelência. Então, manter o nível do programa é uma cobrança, é um desafio para o petiano. O discente ele já entra no programa querendo fazer, né, querendo mostrar seu potencial. Então, eu acredito que esse seja uma das grandes razões de sucesso do programa, né? Essa integralização dos três, do tripé, né, da comunidade acadêmica, que é ensino, pesquisa e extensão, tem dado certo no programa e mostra aí, os resultados estão aí para mostrar o sucesso do PET, né? Verdade.
Eu queria que vocês falassem também um pouco sobre a importância do programa na trajetória acadêmica de vocês. O impacto que o programa teve, acho que cada um consegue comentar um pouco sobre. Então, eu entrei no PET em 2016, no meu segundo semestre, inclusive ocupando a vaga que o nosso colega aí, Pedro Maza, deixou na época, né? E o PET ele muda completamente a vida do estudante, porque ele não é um programa só técnico, né? Ele é um programa que olha também o lado humano. Esse convívio com pessoas de diferentes lugares, esse olhar mais atento ali de um professor acompanhando esse pequeno grupo, cria uma relação entre essas pessoas que vai além do lado técnico, né? E mesmo dentro do lado, dentro do lado técnico, não é algo muito fechado, né? Preso exclusivamente dentro da zootecnia, no nosso caso, que é um pet curso, né? Então, mesmo quando a gente se trata do lado técnico, nós vislumbramos outros horizontes que traz esse diferencial do programa, né? Então, eu acredito que essas são os dois pontos chaves que faz do PET um programa tão diferenciado e que deveria ser muito mais propagado, perdão, nas universidades brasileiras. É o seguinte, ouvindo a fala de Glauber e de Pedro, me veio uma coisa na cabeça. A princípio, o programa de educação tutorial era muito competitivo. Era uma coisa assim, os petianos entre si competiam muito, né? Quando ele era só um programa de especial de treinamento. Depois ele mudou para um novo formato e passou a ser um programa colaborativo. Eu acompanhei essa mudança e posso ver hoje, aqui com vocês, chegar a essa conclusão de que realmente o programa de educação tutorial é um acontecimento colaborativo. Você vê que é o seguinte, os petianos entram meio perdidos, sem saber o que é aquilo, e aí alguém mais velho vai indicando a ele, assim que a gente tem que fazer uma ata, o grupo é mais ou menos dividido em tais cargos, você vai fazer isso, sua função é fazer isso, fazer aquilo. Ele, muitas vezes, iria passar pela universidade sem escrever uma ata, mas lá no PET ele não tem essa possibilidade. É verdade. Né? Ele aprende a fazer isso, ele aprende a fazer uma carta, um ofício, uma solicitação, um projeto de um evento, de alguma coisa assim. Então, ele começa a entender como é que funciona a universidade, a parte burocrática da universidade. Tal coisa a gente tem que registrar na Proeste, tal coisa na PRPPGCI, e sei lá o que, não perder prazo. Então, a gente fica... vocês são orientados a isso, meio que vivendo mesmo, naturalmente vão aprendendo a fazer essas coisas. E vão aprendendo também a colaborar, porque o PET é um programa colaborativo. Quando a gente está vendo que um aluno está indo meio mal das pernas nas disciplinas, a gente começa a chamar a atenção dele. Vocês mesmos ajudam. Eu cansei de entrar na sala do PET e tá dando monitoria de genética, de estatística, de seja lá do que for, para ajudar o outro colega, entendeu? Para ele não se perder no caminho. O que é uma das coisas que eu achava mais bonito ali. Às vezes, vocês me procuravam para uma disciplina ou alguma coisa. Professora, a gente está fazendo um trabalho disso, não sei o quê. Orienta a gente nisso aqui, se a senhora puder. E aí eu entrava na história também, né? Dessa colaboração para que todos tivessem sucesso. Isso é muito legal. Não sei se vocês concordam comigo, Pedro e Glauber, todos dois colaboraram muito com os outros colegas, né? Principalmente quando estavam chegando no finalzinho, né? Na reta final, colaboraram muito e até comigo mesmo, com a tutora, ensinando essa parte de informática, de mídias sociais, tudo isso eu aprendi com vocês, entendeu? Então, é um evento
colaborativo, é um fenômeno colaborativo o programa de educação tutorial, e isso torna muito mais bonito. É isso que a professora Soraya falou, de aprender a lidar, né, com as coisas burocráticas, com a política. O PET, além de ser colaborativo, é totalmente político, né? Você vê, a gente tem a organização do nosso PET, a gente tem a organização dos PETs na UFRB, a gente tem a organização dos PETs na Bahia, no Nordeste e no Brasil, né? Então, participar de uma assembleia do PET nos encontros nordestinos e nacionais é uma experiência totalmente diferente, porque a gente está aqui, por ser um PET curso, a gente vai estar muito dentro do pessoal da zootecnia, das agrárias, né? E quando a gente vai para o encontro nordestino, encontro nacional, a gente vê gente de humanas, de exatas, de áreas totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes mais ainda. E quando a gente vai para uma assembleia que às vezes chega a ser chata, mas a vida é uma assembleia, se a gente for pensar assim, tudo que a gente for pensar mais para frente, na vida profissional, se a pessoa for para a carreira acadêmica, você vai ter a assembleia dos professores, dos funcionários. A vida é uma política, né? Então o PET treina bastante a gente nessa da vivência política e da burocracia do nosso dia a dia, que é raro uma pessoa pegar na sua mão para te ensinar a fazer uma ata. E você muitas vezes na vida vai precisar aprender a fazer uma ata, em uma reunião de trabalho, numa reunião. E o PET não é só ensino, pesquisa e extensão, tá nessa área também, né? Que às vezes a gente esquece. Concordo muito com o que Pedro falou aí. O petiano, ele aprende a pensar muito à frente do seu tempo, né? Ele tenta solucionar os problemas antes de que esse problema se agrave, né? E isso é muito válido para a vida profissional. Essa atividade que nós estamos desenvolvendo, inclusive, é uma prova disso, né? Nós, ao longo do ano, percebemos que algumas pessoas não conheciam a, a ideia do PET, né? Não conheciam o programa, como ele era de verdade. Aí, nós decidimos criar a atividade Conhecendo o PET, né? E todas as outras atividades surgiram desse anseio de inovar, desse anseio de pensar à frente, de estar à frente, trazendo coisas novas, novas propostas. Isso é muito importante para a vida profissional. Então, o PET, nesse quesito também, nos doa essa herança, né? Muito, muito importante. Exatamente, é uma grande honra, né, poder participar de um programa tão importante quanto esse. E, incluindo agora a atual doutora Manuela, eu gostaria que ela comentasse um pouco sobre a experiência que ela está tendo ao longo desse ano na tutoria do PET Zootecnia. Divide a sua experiência com a gente, Pro. Oi, boa noite, muito obrigada. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A seleção do PET aconteceu em setembro do ano passado e a minha experiência de um ano nesse programa maravilhoso, porque falar do PET é falar de uma alegria, de uma felicidade muito grande, sem exageros, né? Inclusive, hoje nós acabamos de ter uma atividade chamada Leia Outros, que é uma atividade muito significativa para o programa. É uma atividade que vem expandindo o papel do PET, não apenas, como o Glauber falou muito bem, na questão técnica, na área zootécnica, mas também em outras perspectivas, numa perspectiva humana, numa perspectiva de formação humanística mesmo, que é o que a gente busca também no nosso programa. Eu acredito, Lorena, que seria muito bom que os professores universitários comprometidos de fato com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, seria muito interessante que eles tivessem essa experiência. Eu, às vezes, comento com algumas pessoas que estar tutora do PET nesse momento é como se eu estivesse iniciando. Eu faço essa comparação, essa analogia, mas é para dizer a importância que esse programa está tendo na minha vida. É como se eu estivesse fazendo um novo doutorado. Tá? Tenho aprendido muito com vocês. Esse ano foi um ano de muitos desafios por conta da pandemia, mas ainda assim eu vi uma vontade muito grande do grupo em se reinventar, né? E para mim vocês sabem disso, que cada atividade que é feita com sucesso, e todas as nossas atividades estão sendo feitas com muita responsabilidade, né? Com muito comprometimento. Eu tenho muito orgulho do grupo PET Zootecnia, tenho orgulho de fazer parte dessa equipe maravilhosa.
é transformador não apenas para os petianos, mas para nós tutores, como a Soraya falou, a gente passa a quebrar paradigmas, a gente passa a aceitar coisas que antes a gente não aceitava. Então, para mim, tem sido uma experiência muito importante, muito significativa, especialmente por estar passando também por uma questão pessoal que, nesse momento, o PET ocupou bastante a minha vida, as minhas atividades, né? Veio complementar as minhas atividades na universidade de forma muito alegre, muito feliz e me ensinando, vocês me ensinam muito, né? A como fazer extensão, né? Me ensinam muito a como também nessa parte cibernética, como disse Soraya, mas me ensinam muito a convivência, o rigor, e eu só tenho que agradecer e falar que tem sido uma experiência fantástica e que a gente possa ter muitas outras ao longo desses próximos anos. Tá bom? Olha, você já pensou? Estou pensando aqui uma coisa. Eu acho que eu já pensei isso antes, mas não sei se eu verbalizei. Mas já pensou se na universidade existissem vários grupos PET? Ou seja, quando você entrasse na universidade, tivesse um professor que se responsabilizava, que era tutor de 14, 15 alunos, para desenvolver a educação tutorial até o dia dele se formar. Já pensou se todo mundo tivesse isso? Em um momento desse pandêmico, estava todo mundo trabalhando, fazendo alguma coisa, pensando em superar essa situação de uma forma produtiva. Quando você se sentiu, nós todos nos sentimos perdidos quando disse assim, ó, suspendeu a aula, fica todo mundo em casa. E a gente ficou no ar, sem saber o que ia acontecer. Quem participa de grupos como esse, e eu vou falar até, Pedro participa do Genru lá da UFBA, que tem trabalhado bastante, né, durante a pandemia, isso dá um sentido para o estudante, né? Dá uma segurança de não estou perdido. Né? Eu estou usando o meu tempo para o crescimento, para o amadurecimento, para a nossa formação, para a melhoria do meu curso, para ajudar meus colegas. Né? Isso dá um sentimento muito interessante, né, para as pessoas. Então, talvez não se conheça direito esse outro lado do PET, né? Se confunde muito o PET com o PIBIC, sei lá, com qualquer outro programa que não tem nada a ver, porque ele é muito mais amplo, é muito mais abrangente, né? E não tem pandemia que segura o PET, entendeu? Não teve pandemia para segurar vocês. Cada um em seu canto lá, não teve greve que segurasse a gente, porque a gente, mesmo à distância, nas greves longas, a gente fazia, desenvolvia atividades, cada um lá no seu canto, na sua terra, onde tinha ido, né? A gente chamava de PET produtivo. E vamos vencendo os desafios, né? Vocês estão fazendo, pelo que eu sei, vocês estão fazendo reuniões semanais, normalmente, estão desenvolvendo um monte de atividade que eu acompanho vocês nas redes sociais, e estão produzindo, estão fazendo. Vocês vão ter um relatório fantástico para esse ano. Né? O seu relatório foi muito além da pandemia, muito além do fique em casa. Você ficou em casa, mas trabalhando muito. Né? E aí, se a gente pudesse ter, eu tinha um sonho disso, de desenvolver um programa, de criar um programa assim, que cada professor que tivesse vocação, porque para ser tutor precisa de vocação, né? Cada professor que tivesse vocação para ser tutor, para se dedicar a isso, se dedicasse a um pequeno grupo e ajudasse essas pessoas a se encontrarem o propósito de vida, a trabalharem em grupo, a aceitarem diferenças, a terem ações colaborativas, a planejarem, a terem... É meio que uma empresa, funciona como uma empresa, como um trabalho, às vezes muito mais do que qualquer estágio que você possa pegar. Porque a gente tem funções, tem obrigações, tem lazer também, tem momentos felizes e carinhosos, né? Um suporta o outro, um ajuda o outro, todo mundo vibra com a conquista do outro. Então, é uma coisa que todo mundo merecia, né? Ter um PET.
a gente tem que procurar um jeito de ampliar isso, né, para mais pessoas. Eu concordo, Soraya. Eu acho que o PET ele transforma, né, a nossa forma realmente de agir em colaboração. E falando especificamente desse momento de pandemia, devido ao, né, o fato dos meninos já virem nesse processo de colaboração, como você pontuou muito bem, contribuiu muito para que a gente entendesse que, mesmo estando em casa, precisássemos realizar as nossas atividades com o mesmo comprometimento que fazíamos presencialmente. E eles se preocupam muito entre eles com o bem-estar do colega, com o bem-estar do grupo, com o bem-estar da tutora, né? E a gente tem se apoiado muito nesse sentido. E cada atividade que a gente faz o registro, cada atividade que a gente faz e realiza com sucesso, tem a devolutiva das pessoas no sentido positivo, é uma vitória para a gente. Então, de fato, o nosso relatório, certamente, ele vai extrapolar o que a gente fez de planejamento para o ano 2020. Estou muito satisfeita com a tutoria, estou muito satisfeita com o meu grupo, estou falando meu, eles sabem que não é só no sentido, não é porque eles são meus no sentido possessivo, mas eu digo meus no sentido do orgulho que eu tenho fazer parte desse grupo fantástico, é o PET Zootecnia UFRB. Realmente o grupo tem uma relação muito especial, né? Através dessa relação especial, nós conseguimos desenvolver as atividades da forma como fica muito clara, né? De uma forma muito bem feita, com muita dedicação e muito sucesso. E para finalizar esse bate-papo, eu queria que cada um fizesse um breve relato assim, sobre a influência que o programa teve na sua vida pessoal e profissional. Só que cada um, eu acredito que tenha um pouco para falar sobre os impactos, né, na vida pessoal, no crescimento e também na vida profissional como um todo. Eu acredito que esse episódio vai ficar aí disponível por muito tempo aí na internet, né? Então, o que eu queria falar era isso. Se você que estiver nos ouvindo agora, se isso despertou, esse nosso diálogo despertou alguma curiosidade em você, e você está iniciando aí na a sua vida acadêmica agora, faça de tudo para ingressar em um programa PET, né? Se você estiver na zootecnia da UFRB, faça de tudo para ingressar no programa PET Zootecnia da UFRB. Porque por mais que a gente fale aqui, você só saberá realmente o que é o programa se você tiver a oportunidade de viver essa experiência, né? Então, o PET ele transforma, o PET ele cria oportunidades que vai modificar toda a sua carreira, toda a sua vida também, né? Pessoal e profissional. Então, se você tiver a oportunidade, seja um petiano. É isso que eu tenho para falar. Para mim, se não fosse o PET, eu não saberia onde eu estaria agora. Se eu conseguiria chegar até onde eu cheguei. Porque, primeiro, eu entrei na zootecnia no susto. Sempre gostei de animal e tudo mais, mas aquele negócio, né? Você entra. Morava em Salvador, fui morar em Cruz das Almas e o PET foi fundamental para minha permanência. Tanto não só por causa da bolsa, mas também por causa do apoio de todo mundo, entendeu? Você, querendo ou não, você faz o PET uma família, de você estar longe dos seus pais e tudo mais. Fora do treinamento, onde é que eu ia imaginar, por exemplo, que eu ia conseguir um estágio na Leitíssimo, como muitos petianos já foram estagiar lá. Então, essas coisas que às vezes são pequenas coisas, às vezes são grandes e vão juntando o seminário semanal, por exemplo, que a gente apresentava, que ia treinando a oratória, que é fundamental, principalmente para quem vai para a área acadêmica, perder um pouco o medo, não é perder totalmente, mas perder um pouco o medo de falar em público, de conhecer gente de pessoas diferentes, que é fundamental. Se acostumar, verdade. E conhecer pessoas diferentes, sair da sua bolha social. Então, eu sou do interior da Bahia, sou de Caetité, mas sempre morei em Salvador. E estudei em escola particular, mas quando você chega na UFRB, a UFRB em si já é um lugar totalmente fora da bolha, pelo perfil do estudante da UFRB, e quando você entra num PET, muda mais ainda. Então, isso é fundamental para a formação pessoal e profissional.
O PET não fica, como o Glauber falou, só na área técnica. Você vai se formar também como pessoa. Então, é isso. Se não fosse o PET, eu não saberia, não sei o que seria de mim. E as tutoras, o que tem para falar aí da influência da tutoria na vida pessoal? Complementando o que os meninos falaram, eu posso dar um depoimento de quem é Pedro e quem é Glauber. Pedro era um menino tímido, que não falava muito, não se expressava muito assim, em seminários e nada disso. Eu me lembro uma vez que a gente fez um evento no Colégio SEAT e que Pedro foi escolhido para apresentar. E que eu chorei. O Pedro foi simplesmente brilhante. Aquela sala do SEAT abarrotada de gente que não nos conhecia, não sabia o que a gente era. E eu lá sentadinha na primeira fila e Pedro morrendo de medo, né? Mas Pedro não deu uma gaguejada, chamou, era tipo alguma coisa como venha conhecer a zootecnia, alguma coisa assim. Era meio que fazendo propaganda do curso para os estudantes do SEAT, né? Quando acabou a apresentação, esses meninos vieram para mim, um monte, assim, uns 10, 20. Professor, eu quero estudar zootecnia, eu quero fazer zootecnia. Eles nem sabiam o que era. Muitos dos jovens daqui de Cruz das Almas não sabem o que é, do que se trata zootecnia, né? Nem sabem que tem um curso aqui. E vários vieram. E eu fiz assim, Pedro, você foi brilhante hoje, você foi brilhante. E acho que aquilo deu uma coragem para ele seguir, que dali em diante, Pedro, ninguém segurou Pedro mais. Ele teve um monte de vitória, um monte de conquista, vem tendo até hoje. Eu acho que foi muito por aquilo, por aquele momento que ele teve coragem e descobriu o que é que queria fazer. Glauber, um menino super inteligente. Me lembro da apresentação dele, me lembro dele brilhante, entrando já, mas assim, talvez por diferença de pensamento, não se sentiu muito à vontade no começo, né? Teve uma certa dificuldade de relacionamento com outros que já formavam um grupinho assim mais fechado, né? Pois bem, Glauber, ao longo do curso, foi mostrando a sua competência, foi explorando o seu potencial, foi aproveitando, agarrando as oportunidades. E hoje, Glauber é um menino pronto para fazer qualquer programa de pós-graduação que ele quiser. Pronto para ser um professor, pronto para administrar, pronto para tutorar, da mesma forma que Pedro, porque eles vivenciaram isso, né, desde o comecinho. E essas experiências precisam ser compartilhadas para que os colegas de vocês se vejam em vocês, entendeu? Para que os próximos calouros se vejam em Pedro, se vejam em Glauber, se vejam em Lorena, que eu não tive nem tanta aproximação, mas se vejam em vocês e tenham assim a chance, poxa, se eu entrar nesse programa, acho que isso vai mudar minha vida profissional, né? Então eu tinha que dizer isso, porque realmente eu vejo isso aí, ninguém me contou, não. Eu vejo isso em vocês, num bate-papo desse aqui, eu sinto o amadurecimento de vocês e como vocês brilham, né? Vocês brilham realmente. Para a minha vida pessoal, eu vou dizer o seguinte, que só vou dizer uma coisa, uma frase aqui. Eu já fiz muitas viagens na minha vida, mas uma das melhores viagens que eu fiz foi ser tutor. Professora, eu fico bastante lisonjeado, agradecido pelas palavras da senhora. E nada disso seria possível se nós não tivéssemos tutoras tão comprometidas com o programa, né? A palavra tutor, ele traduz exatamente o que vocês representam para o grupo. Vocês possuem uma sensibilidade muito grande, e capaz de perceber nos pequenos detalhes qualquer coisa que esteja saindo dos padrões, do normal, e consegue solucionar aquele problema mais breve possível, reduzindo atritos e pegando na mão de cada um, jogando a gente para cima mesmo, né? Vocês fazem esse papel de tutora muito bem, né?
E nada disso é possível. Um pet de sucesso, ele começa pelo comprometimento do tutor. Então, o Pet Zootecnia da FRB ele é o que é hoje, graças à ideia da senhora, o trabalho que a senhora desenvolveu por 10 anos no programa e a continuidade que a professora Manuela está dando. Então, esse PET é um grande desafio para os professores, né, que se candidatam a ser tutor do grupo. Então, é preciso ter as características que vocês possuem, né? O PET é o que é graças às qualidades de vocês. Muito obrigada, viu? Mas o PET somos nós, todos, sem exceção. É exatamente isso que Glauber falou para mim também. Então, só para apoiar isso, para repetir novamente, se não fosse o PET, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Eu queria finalizar, então, Lorena, falando sobre a experiência do PET na minha vida pessoal e profissional. Me sinto muito feliz de escutar Soraya falando, e Pedro e Glauber. Glauber ainda, né, meu petiano, não tive a oportunidade de trabalhar com Pedro. Glauber é um menino extraordinário, de uma competência e seriedade em tudo que faz, muito grande, muito querido por nós. E falar da minha experiência, o que significa para mim o PET na parte pessoal, com certeza o PET vem me transformando em um ser humano melhor. Isso aí é notável, tá? Eu vejo essa transformação acontecendo comigo e outras pessoas próximas também. Eu atribuo muito isso à minha experiência, a essa experiência fantástica que eu tive nesse último ano. Em relação ao profissional, certamente o PET vem me fazendo ser uma professora melhor, tá? A escutar mais, a, como eu falei anteriormente, a quebrar paradigmas, né? A ter mais paciência. O PET tem me ensinado isso com muita excelência, vocês têm me ensinado isso, né? Então, esse grupo PET Zootecnia, para finalizar, é um grupo muito especial. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte, como já falei, e é um ganho muito grande. Aproveitando o que Soraya falou, eu também já fiz algumas viagens, não tantas viagens quanto ela fez, certamente, mas eu posso afirmar com convicção que essa tem sido a minha melhor viagem. Fazer parte, estar tutora do PET Zootecnia UFRB. Muito obrigada. Só sendo para poder falar, né, Manuela? Não tem outro jeito. A gente não tem noção. Não tem. Você, quando me falava assim, comentava, às vezes, quando a gente se encontrava e você falava sobre o PET, uma seleção que eu participei, às vezes eu achava até que você exagerava, eu dizia, Soraya está viajando na maionese. Mas hoje eu vejo que eu viajo 3 vezes mais, porque, de fato, era tudo aquilo que você falou e muito mais. Viu, Soraya? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, por favor, brilhem, porque não tem coisa melhor no mundo do que eu estar assim numa rede social e tomar notícia de que alguém passou, que Yuri passou no mestrado, que Glauber venceu, fez alguma coisa que ele queria fazer, que Pedro é secretário da SBZ. Essas coisas, gente, isso aí não tem quem pague um negócio, uma alegria dessa. Não existe quem pague. A felicidade, a descoberta do propósito, a seriedade, a responsabilidade com que vocês encaram a vida de vocês, pessoal e profissional, isso não tem preço, isso é missão cumprida. E eu sou muito feliz de ter participado disso. Bom, gente, então é isso, né? Eu, em nome do grupo PET Zootecnia, agradeço a presença de cada um de vocês para a construção desse episódio tão importante, tão especial e tão lindo, né? Ouvir tudo isso e ainda mais por estar dentro do programa, ter essa oportunidade. Fico muito feliz e agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, a disponibilidade de vocês para compartilhar essa experiência incrível, para que outras pessoas tenham a curiosidade despertada, né? E venham conhecer o que é o programa PET, especialmente o que é o PET Zootecnia UFRB. Eu gostaria de agradecer o convite, né? E deixar aqui que o que vocês precisarem, que eu puder ajudar, pode contar comigo onde eu estiver. É aquele negócio, uma vez petiano, sempre petiano. E é isso, muito obrigado. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado.
E não esqueçam de ir lá no nosso perfil, @PetsDaTecNewUFRB no Instagram, para conferir o restante dessa atividade, onde nós esclarecemos o que é o Programa de Educação Tutorial e quais são as ações desenvolvidas por ele em relação à pesquisa, ensino e extensão. E não esqueça de nos contar o que achou do episódio também. Até a próxima!